Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos últimos programas nós abordamos o tema dos dogmas da fé, que são verdades em cuja definição o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo, né? De interpretar autenticamente a palavra de Deus, e ele apresenta ao povo cristão essas verdades numa forma que obriga a adesão irrevogável de fé, sob pena de a pessoa deixar de ser católica. Vimos também que existe uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que iluminam esse caminho e tornam seguro. E na medida em que a nossa vida for reta, não é? A nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. E aí nós chegamos ao parágrafo número 90. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Essa é uma verdade que nos foi apresentada na Constituição Dogmática Dei Filius do Concílio Vaticano I, lá no século XIX. Nós vivemos proximamente do Concílio Vaticano II, que aconteceu no começo da década de 60 do século XX. Agora, o Concílio Vaticano I aconteceu lá no século XIX. E, então, aqui se fala da coerência dos dogmas, que deve ser buscado no conjunto da revelação do mistério de Cristo. É o que se chama de analogia da fé. Ou seja, existe uma conexão muito grande entre os dogmas, ou dos dogmas entre si. Por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria tem tudo a ver com o mistério da encarnação. A Assunção de Maria tem tudo a ver com o mistério pascal de Cristo. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes tem tudo a ver com a Páscoa de Cristo. Aliás, o Pentecostes é a última festa do próprio tempo pascal, né? E assim todas as outras verdades. O pecado original só pode ser entendido à luz da salvação que Jesus veio nos trazer. Então, é preciso buscar esse conjunto das verdades, o conjunto da revelação do mistério de Cristo, para que assim os próprios dogmas fiquem cada vez mais claros na sua extensão, na sua abrangência e no seu significado. Agora o concílio cita uma passagem que está num documento do Concílio Vaticano II, um decreto chamado Unitatis Redintegratio. Esse documento, pouco conhecido, ele fala do ecumenismo. Ele fala da busca da unidade das igrejas cristãs, a busca da unidade daqueles que creem em Cristo. O movimento ecumênico, ele nasceu, na verdade, fora da Igreja Católica, mas depois a Igreja Católica se torna participante, não diretamente pela hierarquia, mas por teólogos e alguns dos membros da hierarquia individuais, né, digamos, até que o Concílio Vaticano II ele vai admitir a participação de observadores de outras igrejas, sobretudo das igrejas ortodoxas, né, mas também de algumas igrejas da Reforma. Esses observadores não tinham direito a voz nem voto, mas eles participavam dos grupos de debates, né, que aconteciam no meio das sessões ou entre uma sessão e outra, e com os outros teólogos, com outros pensadores, e certamente puderam dar também a sua contribuição. Então, o Concílio Vaticano II ele se preocupa com o diálogo ecumênico e também com o diálogo interreligioso. Isso se manifesta nesses dois decretos, Unitatis Redintegratio e Nostra Aetate.
Falando então da situação do nosso tempo. Nessa busca da unidade, existe uma diversidade muito grande. Por exemplo, no campo do ecumenismo, uma é a relação da Igreja Católica com as igrejas ortodoxas. A grande maioria das igrejas do Oriente, além do ramo católico, portanto, em comunhão com a Igreja de Roma, em comunhão com o Papa, existe um outro ramo separado da Igreja de Roma. Então, por exemplo, existem os católicos melquitas, existem os ortodoxos greco-melquitas, né? Existem os católicos coptas, existem os ortodoxos coptas, e assim os armênios, né? E assim por diante. Mas a nossa proximidade com os ortodoxos é muito grande, porque tirando a questão do primado do Papa, e mais algumas, dependendo da igreja, né? A data da Páscoa, por exemplo, né? Nós celebramos no domingo seguinte ao chamado 14 de Nisan, que é a data da Páscoa dos judeus. Para nós, o que interessa é o domingo, dia do Senhor. Algumas igrejas ortodoxas celebram a Páscoa em data variável, em dia da semana variável. Ou então a questão da processão do Espírito Santo, né? O Espírito procede do Pai e do Filho, a confissão católica. O Espírito procede do Pai pelo Filho, que é a confissão ortodoxa. Mas a imensa maioria da nossa percepção das verdades da fé e a dos ortodoxos é muito grande, quer dizer, são confissões de fé muito próximas. E existem acordos bilaterais entre a Igreja Católica e uma outra igreja ortodoxa que permite que, na ausência de um ministro católico, o católico que mora naquele país possa receber os sacramentos do ministro ortodoxo e reciprocamente. Então, a busca do ecumenismo com as igrejas ortodoxas é uma coisa, com as igrejas provenientes da Reforma é outra, porque as igrejas ortodoxas são chamadas igrejas irmãs. Algumas delas têm, inclusive, a sucessão que chega aos apóstolos, né? Enquanto que existem igrejas do Oriente que são mais antigas que a igreja em Roma. Basta pensar na igreja de Éfeso, por exemplo, né, onde Pedro também esteve. Mas as igrejas da Reforma não são chamadas diretamente igrejas irmãs, talvez igrejas filhas, porque elas se separaram do tronco, que é a Igreja Católica, e elas não levaram todas as verdades da fé, sobretudo Lutero, mas depois também Calvino, Zwinglio e os outros reformadores. Eles escolheram uma parte do tesouro da fé católica e outra parte eles rejeitaram. Basta lembrar, por exemplo, que a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, tem 7 livros a menos em relação à Bíblia católica. Isso porque a opção de Lutero foi de que aqueles textos do Antigo Testamento, escritos já na diáspora, como é o caso de Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, eles não são aceitos, porque não foram escritos na Palestina, foram escritos pelas comunidades judaicas da diáspora. Basta lembrar as concepções dos sacramentos, a presença real de Jesus na Eucaristia, o matrimônio como sacramento indissolúvel, e por aí vai. Então, a busca do diálogo com as igrejas nascidas da Reforma é outra. E a busca do diálogo com as igrejas pentecostais ainda se vai num 3º nível. Essa busca existe, mas ela segue caminhos bem diferentes. Precisamos ainda continuar refletindo sobre essa realidade para adentrarmos sempre mais no significado dos dogmas da Igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza a cada momento da nossa vida e sempre à vida eterna. Que assim seja. Amém.